Segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, um novo ano, um Folha no Ar, primeira edição do ano de 2022. E a gente espera que você tenha tido uma ótima passagem, tenha tido aí bons momentos nesta virada de ano, renovando as suas energias para começar este novo ano. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos e um feliz 2022 em nome de toda a equipe do Folha no Ar e do Grupo Folha da Manhã. O programa começa agora aqui pela Folha FM 98,3, também pelo streaming no Face, no YouTube, no Instagram. Daqui a pouco estaremos com esse programa editado em podcast. Logo mais às 17 horas, reprise na Plena TV. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê para Campos tempo parcialmente nublado a nublado. Tem previsão de chuva para hoje no município, principalmente no período da tarde, pode ocorrer com a probabilidade no máximo de 40%. É uma probabilidade pequena, mas traz aqui na previsão calor de 31 graus, de máxima 23 de mínima, faz 25 graus agora no centro de Campos. Hoje no programa, e para começar o ano bem com o pé direito, vamos trazer aqui, junto conosco, né, o Arnaldo Neto na bancada. Vamos conversar com o reitor do IFE, o Instituto Federal Fluminense, o nosso querido Jefferson Manhães, já conosco por videoconferência. A gente vai só trazer aqui, o Jefferson, as manchetes, né, deste final de semana, rapidamente, e partir direto aí para a nossa conversa, saber como é que o IFE se prepara para 2022, aulas presenciais, como que vai ser esse retorno, já tem uma definição, tem uma programação, como é que está aí a demanda também, e, né, aqueles fujões, como é que ficaram aí durante o fim do ano passado para esse ano agora, os chamados, né, fujão é uma brincadeira que a gente está fazendo, né? Mas na verdade os alunos que não retornaram, né, nas redes públicas e também nas particulares, muito grande a evasão, e a gente quer saber como que ficou a situação do IFE, além dessa polêmica em relação à exigência do comprovante da vacina nas instituições federais. Mais uma polêmica desnecessária, mas já está, né, determinado, foi parar na justiça e a gente vai saber daqui a pouco os detalhes. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. No portal folha1.com.br, destaques de hoje, também um resumo aí do fim de semana. A Anvisa libera passageiros após identificar 28 casos de Covid em navio. Médica campista estava no navio MSC Preciosa, que chegou neste domingo ao Porto do Rio, vindo de Búzios, na região dos Lagos. A agência recomenda suspensão da temporada de cruzeiros do Brasil. 2 navios interromperam as atividades na última sexta-feira. Homem morre atropelado na BR-101, na localidade de Caxeta. Inscrições para o curso Garota e Garoto Farol termina no próximo dia 10. Cláudio Castro e Rodrigo Bacelar testam positivo para a Covid-19. Os dois realizaram testes após reunião com o secretário de Fazenda, que havia testado positivo também. Casos de Covid aumentam e país já soma mais de 22,3 milhões de infecções.
Mapa de risco da Covid, o estado do Rio mantém em bandeira verde boa parte aí dos seus municípios. Veranistas recebem orientações sobre segurança no farol. Foi feita revista também aos veículos. Salário mínimo passa a ser de R$ 1.212. Se até sexta-feira a pergunta era: o que você faria com o prêmio da Mega Sena? Que foi a pergunta que mais circulou aí pelas redes e pela imprensa. Nesta segunda-feira, como você já percebeu, nós que não ganhamos na Mega Sena, a pergunta é: o que faremos com R$ 1.212 de salário mínimo? MP com regras para renegociação de dívidas do FIES e foi publicada. Mulher assassinada pelo companheiro em São Francisco do Itabapoana são algumas das manchetes que estão no portal folha1.com.br. Bom, para a gente começar esse programa então, para a gente continuar aí esse programa e começar a entrevista, deixa eu cumprimentar aqui o Jefferson, tá na imagem aí com a gente? O Jefferson acho que a sua câmera está fechada, o microfone também, Jefinho? Se puder abrir aí, por gentileza. Beleza. Obrigado, bom dia, Jeff. Como eu falei mais cedo, começando o ano com o pé direito, para começar bem, para dar tudo certo para a gente. Um pouco desse alto astral seu aí, dessa coisa boa, dessa energia positiva para a gente, né? E bastante notícia também, principalmente para os alunos, né? E também todos os docentes do IFE. É sempre um prazer renovado recebê-lo aqui no programa, Jefferson. Bom dia. O prazer é nosso, do Instituto Federal Fluminense, a Folha da Manhã, né? O Grupo Folha, sempre um grande parceiro dessa instituição, na sua história. Então, quando o Arnaldo me ligou ontem, isso não é um convite, isso é uma convocação, né? E um grande prazer, Arnaldo, estar com você e o Cláudio aqui no primeiro dia do ano. Para mim é uma honra estar com vocês e ser o primeiro entrevistado do ano, né? Então, vamos para o nosso bate-papo, né? Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo Neto, saber também dele como é que foi. Depois, o Jefferson, conta aí pra gente como é que foi a virada. Foi tudo bem? Foi tudo na paz? Tudo tranquilo? Com a família, com os amigos? Passou bem? Graças a Deus, tudo bem com a minha família. E é sempre bom, né, Arnaldo, a gente ter esse processo coletivo de fechamento de um ciclo e o início do outro. Isso é esperançoso. Apesar de todos os desafios, né, todos os atropelos e dessa tragédia que vem assolando o Brasil e agora as consequências dela, como a fome que vem se colocando de maneira tão rigorosa, tão áspera na vida das pessoas, mas nós precisamos de esperança, de olhar para frente, né, não desanimar, e estarmos de mãos dadas, né, juntos, buscando as soluções possíveis. Perfeito. Claro, sem as mãos dadas, né, a gente não consegue fazer nada. Sozinho a gente não faz nada. Meu caro Arnaldo Neto, bom dia, seja bem-vindo para mais um Folha no Ar, para mais um ano, se Deus quiser, de muito sucesso, né, de todos nós aqui do Folha no Ar, primeira edição. Como é que foi aí a sua virada? Foi tranquilo, na paz, né? E graças a Deus estamos juntos novamente. Bom dia, Arnaldo Neto. Bom dia, Nogueira, bom dia, Jefferson, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM. Eu acho que você falou uma coisa aí que daria muito certo. Quase que eu não volto na segunda, quase com a mega da virada. Posso dizer a você que um jogo foram 3, no outro 4. Quase. Rapaz. Mas enfim. Quem sabe na próxima. Continua. Lá eu só consegui acertar 2 e olha lá. Aqui em casa fomos alguns jogos com 3 e teve um bolão com 4 aí. No racha do bolão não dá nem para pagar os jogos todos, mas pelo menos entrou. Queria também compartilhar, eu faço parte de um grupo no bolão com os amigos reitores. Nós acertamos 21 quadras. Quase uma, né?
Mas olha, mas se você me convidasse, eu ia vir aqui mesmo. Só não ia contar, mas que eu ia vir aqui, eu viria. É verdade. Mas tá certo. Mas graças a Deus tudo bem. Passei aqui em Atafona, né? Dá para ouvir pelos barulhos que estamos aqui na praia ainda. Daqui a pouco voltaremos para campo, se Deus quiser. Mas por aqui, apesar de muita gente na praia, muito tranquilo. Vi algumas imagens de locais com mais gente, tipo Copacabana, por exemplo. E, infelizmente, apesar do controle de movimento de gente, quem já foi a Copacabana em tempos de show sabe o que é a loucura que é aquilo, mas foi muito controlado, mas com vários casos de violência. Tem essa questão do navio também, mas todos os assuntos, Nogueira, a gente comenta lá no final, depois da nossa entrevista com o Jefferson. Eu vou começar aqui logo, para a gente startar a pauta, falando justamente sobre a grande dúvida do novo ano, né? Primeiro, Jefferson, eu queria que você explicasse para a gente em que ponto está o ano letivo do IFE. Já foi concluído, está para ser concluído. Como foi o processo, já que as outras escolas já voltaram com aulas presenciais, algumas em modelo híbrido? Como que está a situação do IFE em relação a isso? E qual é o planejamento agora para 2022? Bom, então mais uma vez, bom dia. Né? Um grande prazer estar aqui e dizer que é importante, quando a gente fala o calendário do IFE, e nós sabemos que a Folha ela tem uma abrangência regional, nós estamos falando aí de 12 unidades, de 12 campi. Né? Nós temos aqui 2 campi em Campos dos Goitacazes, que é o Campus Centro e o Campus Guarulhos, né? Mas nós temos hoje São João da Barra, Quissamã, Cabo Frio, Pádua, Maricá, Bom Jesus, Cambuci, enfim, Macaé. Então, nós temos um polo em Cordeiro. Então, assim, hoje o Instituto, eu não sei se eu falei Quissamã, mas, enfim, somos 12 unidades e cada uma delas tem, em virtude do seu planejamento, das suas particularidades, dos times, né, dos tipos de curso, né? Porque nós estamos falando, isso é muito importante, nós estamos falando de educação profissional e tecnológica. Então, especialmente os cursos técnicos, que são a maior parte das nossas ofertas, aproximadamente 65% dos nossos matriculados, né, dos 20 mil estudantes do IFE, 65% são do curso técnico. E o curso técnico tem uma particularidade, né, especialmente os cursos técnicos, né, uma particularidade que são as aulas práticas. As aulas práticas são aquelas que exigem a presença física do estudante, na sua maior parte do tempo, nos laboratórios. Então, mesmo com todo o esforço dos nossos professores, dos nossos técnicos, para tentar construir simuladores, experiências de aprendizagem virtual, de algo que tem uma necessidade de ser presencial, nós fizemos muito. Mas uma disciplina como língua portuguesa, como matemática, que é o comum da oferta do ensino médio, inglês, geografia, nós conseguimos virtualizar isso, assim como todos os sistemas de educação, com um nível razoável de sucesso. Eu falo isso razoável porque nós temos que compreender que nós estamos numa guerra. E numa guerra, você tem que fazer aquilo que é possível. E houve um esforço muito grande e com um sucesso muito razoável de aprendizagem, mas distante do que seria se essa oferta fosse o regular, para o qual nós nos preparamos ao longo da vida. Então, nós fizemos esse movimento com muito esforço, mas algumas disciplinas, vou dar um exemplo aqui do meu tempo, que eu sou também técnico, né? Eu fui formado na escola técnica. Então, por exemplo, nós temos uma disciplina que chama-se fabricação mecânica, eu estou falando do meu tempo de estudante, que eu precisava entrar num torno, fazer uma peça, experimentos práticos, assim como a química, que eu preciso ir lá elaborar determinados experimentos, que eu não tenho como virtualizar. Eu não tenho como fazer isso no campo virtual. A maior parte eu não tenho como fazer. Então,
a estratégia que o Instituto Federal Fluminense teve, assim como toda a rede federal, foi a seguinte: nos meses de novembro e dezembro, depois de muita discussão na nossa instituição, com comissão de biossegurança, com a preparação dos nossos campi pelas nossas equipes gestoras, né, de cada um desses campi, com a conversa e o diálogo com os nossos professores, técnicos, com os nossos estudantes, nos meses de novembro e dezembro, a prioridade foi a realização das atividades que nós não conseguimos virtualizar. Então, como eu falei, a disciplina de geografia, a disciplina de história, a disciplina de inglês, de espanhol, e todas elas, que são as comuns do ensino médio, nós conseguimos fazer isso de maneira virtual e continua virtual, né, até que se feche o ciclo do ano de 2021/2, né, ou do ano de 2021. Então nós preparamos. Foi muito difícil, né, porque nenhum professor, ou melhor, a maior parte dos professores não foram formados no modelo remoto ou à distância. Então nós tivemos que nos reinventar, nos preparar, construir os processos formativos e buscar ter experiências de aprendizagem no campo virtual que se distancia muitas vezes, né, daquilo que nós estávamos acostumados, ou era a nossa prática, ou para o qual nós planejamos as nossas estratégias educativas. Mas então, a educação profissional e tecnológica, ela tinha um passivo de um conjunto de experiências que não foi possível fazer virtual. Então, por exemplo, uma escola que é só do ensino médio, ela conseguiu pegar todas as suas disciplinas e fazer no campo virtual. Mas nós que formamos técnicos, que formamos engenheiros, que formamos arquitetos, que formamos professores de teatro, que formamos professores de matemática, tem algumas experiências formativas que nós não conseguimos fazer, por mais que nós tenhamos nos comprometido. Então não era possível fazer. Então, nos meses de novembro e dezembro, nós fizemos o seguinte: olha, vamos priorizar os alunos que estão nos últimos anos e as disciplinas práticas. Então, os nossos campi eles se prepararam, as aulas aconteceram e nós conseguimos, então, acertar a vida de um conjunto de estudantes que precisavam dessas aulas práticas para poder se formar como técnico, como engenheiro, ou como naquela experiência, naquele curso, que não pôde ser virtualizada a sua experiência. Muitos dos nossos campi conseguiram avançar muito e fazer a formação dos nossos estudantes. Outros ainda, em virtude da complexidade dos cursos, das particularidades. Por exemplo, nós temos cursos agrícolas. Nós temos cursos, por exemplo, de agroecologia. Eu preciso que o estudante ele lide direto, né, com as plantas, com a agricultura, com os animais. Então, eu não posso fazer isso virtualizado. Eu até posso antecipar, passar alguns vídeos, mostrar algumas coisas, mas eu não posso ter a prática necessária para esses estudantes. Então, nós estamos vencendo isso das aulas práticas dos meses de novembro e dezembro, e no Instituto Federal Fluminense, nós temos lá uma comissão de biossegurança central e outra em cada um dos nossos campi, e nós construímos as fases para que nós pudéssemos nos planejar no retorno. Então, cada fase diz o que pode acontecer, os quantitativos, né? Nós temos, então, até a fase 5. Eu acredito, Arnaldo, que no mês de fevereiro e março, nós já teremos todos, ou na fase 4 ou na fase 5, o que indica que nós podemos ter de 70% a 80% dos estudantes e dos servidores no espaço da escola. Entretanto, e eu já sei que isso vai ser a pergunta depois, dentro do nosso protocolo de biossegurança, tem alguns imperativos, né? Um deles é o uso obrigatório de máscara, o distanciamento nas fases 4 e 5, eu não me engano, não sei se a 3 também, mas a 4 e 5 com certeza, um distanciamento mínimo de 1 metro, né? E a partir da decisão do Conselho Superior da nossa instituição, todos que
vão à escola, sejam eles nossos queridos estudantes, nossos servidores ou visitantes, terão que ter a comprovação da vacinação. Então, isso foi algo que nos chamou, foi uma decisão do nosso conselho. Isso criou um ambiente muito mais, uma sensação de segurança para todos os nossos colegas servidores da educação, para os nossos estudantes, porque nós fizemos, então, nos meses de novembro e dezembro, as aulas presenciais práticas que não conseguimos virtualizar, e acredito que agora, a partir de 31 de janeiro, a maior parte dos cursos, algum possivelmente até um pouco antes, eu não tenho todos os calendários, né, agora, mas com certeza a partir de 31 de janeiro, mas muitos já na segunda quinzena de janeiro vão retomar as suas atividades, um número agora mais expressivo de estudantes, não só os alunos formandos, mas os alunos de todas as séries, para que então a gente possa gradualmente retomar as nossas atividades, porque nós estamos, apesar do esforço das atividades remotas, nós temos a clareza de que o contato pessoal, o vínculo professor-estudante presencial, porque estar na escola não é só para aprender na sala de aula, né? Ali é uma socialização, é um acolhimento. Ali acontecem processos, às vezes um professor de matemática, Arnaldo, o mais importante às vezes para um aluno naquele dia não é a equação que foi trabalhada, mas é o olhar atento do professor que percebe que o estudante precisa, ao final da aula, ele pedir, espera um pouquinho, vamos conversar aqui, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você hoje está um pouco agitado, ou que você hoje está um pouco mais entristecido, estava no canto da sala. Às vezes, esta conversa humana, generosa, de amigo, que nós estabelecemos esses vínculos, ou mesmo de um colega de sala que encontrou e partilhou. Então, esta comunidade de aprendizagem, ela ultrapassa os aspectos cognitivos. Ela é uma comunidade de gente que se acolhe, que se gosta, que quer estar junto. E no campo virtual, Cláudio e Arnaldo, nós experimentamos isso e vimos que construir novos vínculos a partir do virtual jamais terá o calor e as raízes e a profundidade da convivência humana do cotidiano. Ô Jefferson, sem dúvida nenhuma, ainda falávamos sobre isso mais cedo, até antes do programa. Naturalmente, sobre essa questão do comprovante de vacinação, o Arnaldo também vai querer falar no próximo bloco, e a gente vai detalhar sobre essa polêmica, mas você já adiantou, mas a pergunta é simples, a minha, com relação aos alunos que não voltaram no período em que a instituição voltou. Houve alguma tentativa de busca? Esse número é alto, baixo, não existe? Como é que ficou? Porque toda a rede, tanto pública quanto privada, teve aí um número muito grande de alunos que não voltaram às aulas nesse ano de 2021. Como é que ficou a situação do IFE? Arnaldo, Cláudio, com certeza, esse eu acredito, o maior dos nossos desafios enquanto sociedade. Nós tivemos 1,9 bilhões de estudantes que ficaram, em algum momento, desde 2020, sem aula. Isso, nessa magnitude, nunca aconteceu. Pelo menos nos registros que nós temos da formalização da escola. Até porque a escola, há 50 anos atrás, era, infelizmente, muito restrita àqueles que estavam nos espaços da cidade, uma classe média, né? Os mais pobres. A universalização da educação, pelo menos da educação fundamental e do ensino médio, é muito recente, né? Então, ontem, por exemplo, no nosso grupo do WhatsApp, né, teve uma matéria que mostrou que nas universidades particulares foram
3,5 milhões de pessoas, né, que evadiram. E eu sempre, na conversação que eu tenho com a nossa comunidade, que eu tive a oportunidade de ter, eu fui a todos os campi no mês de outubro para conversar com os nossos colegas gestores, com os nossos servidores, também conversar com os estudantes de maneira mais generalizada, né? E eu sempre, né, falava um pouco, né, sobre essa questão de que nós não somos os mesmos de março de 2020. Nós, servidores, eu falava para os servidores, não somos os mesmos. Muitos colegas, em virtude da virtualidade, de estar em casa, o trabalho invadiu a nossa vida privada. O trabalho invadiu a nossa vida privada de maneira muito intensa, já estava invadindo, né? Mas a pandemia, ela potencializou o que tem de ruim, o que tem de bom, ela potencializou, né? Então, por exemplo, esse movimento de invasão da vida particular e familiar pelo trabalho, isso foi assustador, né? E também, em virtude de eu estar na minha casa, muitos dos nossos colegas, sejam eles as mães, os pais, os filhos, eles assumiram novas tarefas que antes eles não tinham, né? A ecologia da família, ela mudou. Eu vou dar um exemplo, eu vou dar coisas banais. Vamos falar de uma coisa mais que isso foi muito forte, né? Especialmente mães e pais com filhos pequenos, né? Se ele tinha a creche, se ele tinha a escola, ele passou a assumir deveres que não eram do seu cotidiano, seja do apoio ao estudante, cuidar de um idoso, ou ter que se afastar de um idoso, que era talvez a mãe ou o pai que ajudava, às vezes, levar o filho na escola, às vezes que tomava conta do menino ou da menina enquanto o pai ou a mãe precisava trabalhar, e aí precisou ir para outro espaço. Então, assim, mudou muito a configuração das famílias e as tarefas que a gente foi assumindo, né? Isso, o nível de estresse hoje, vou pegar do campo dos professores e das professoras, é altíssimo, né? Porque acumulou, então teve que voltar à virtualidade, o seu trabalho, e acumulando os trabalhos de casa, sem o apoio que tinha, seja de um parente, de um amigo ou de um funcionário. Então isso mudou muito a vida. Outros colegas, porque no IFE nós temos colegas que são do Rio de Janeiro, são do Espírito Santo, da cidade do Rio, do estado do Espírito Santo, de Minas, voltaram para suas casas originais, inclusive para rever seus pais, coisa que eles saíram, foram fazer mestrado, doutorado, foram trabalhar e tiveram a oportunidade, por exemplo, de conviver com os últimos dias dos seus pais, das pessoas mais velhas. Parece que não, mas mudou tudo. E o estudante também. O estudante, ele, em virtude da crise, ele teve que, não só ele pode voltar para sua casa, nós temos alunos de várias regiões do Brasil, mas ele também muitas vezes teve que trabalhar, porque o seu pai perdeu o emprego, ou sua mãe perdeu o emprego, né? Então, assim, o drama dos estudantes é muito grande também. Então, nós mudamos, nós servidores, né, os professores, os técnicos administrativos, mas os estudantes também mudaram. E aí, o que aconteceu? Entre a sobrevivência e o estudo, mesmo que o estudo seja um investimento futuro, esse jovem ou esse adulto, ele deve dizer o seguinte: olha, eu tenho que garantir um mínimo. Nós estamos passando por um problema nesse país que é um dos problemas mais graves da história desse país. Nós voltamos para o mapa da fome, né? Nós estamos num desarranjo econômico que é algo gravíssimo, né? A olhos nus. Você vai hoje, seja na nossa cidade ou em qualquer cidade, eu estive agora em São Paulo, é assustador o número de pessoas hoje que estão na condição de pessoas que estão nas ruas, que estão pedindo, que estão implorando. Eu estive em São Paulo agora, eu estou assustado, né? O número de... Eu estive no Rio de Janeiro, eu fui me hospedar num hotel ali perto do aeroporto Santos Dumont.
Rapaz, o número de pessoas que estão do movimento, eu nunca vi. Olha que eu, quando jovem, era da pastoral universitária e fazia o sopão no domingo, depois da missa, com os amigos, e nós íamos às ruas. Né? Hoje, aquilo que a gente atendia em toda a cidade, quer dizer, do nosso campo, né, os jovens, né, hoje a gente vê concentrado hoje em alguns espaços da nossa cidade, mas não é um problema dos nossos campos, não. Como eu falei, eu estive no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, em São Paulo, eu estou assustado. Então, assim, a miserabilidade da população é muito grande. Então, esse aluno precisou ir, como a gente fala, ir para a briga. Então, ele abandonou a escola, né? No caso das escolas particulares, não só abandonou porque ele não pôde mais pagar a escola, né? Mas no caso nosso, mesmo você não pagando a escola, esse aluno ele teve que optar. Ou eu garanto a comida do meu filho, do meu irmão, do meu pai, da minha mãe, né? Ou eu estudo. E muitos outros também tiveram dificuldade de adaptação a esta tecnologia, que quando a gente usa de maneira lúdica, é uma coisa. Quando ela exige um aprendizado, um acompanhamento, uma concentração. Por exemplo, eu estou conversando com você. Vamos imaginar aqui, nós hoje, a reunião virtual, ela passou a ser um cotidiano na nossa vida, né? Então, reuniões virtuais. Aí as pessoas desligam a câmera e ficam lá no WhatsApp. Ao mesmo tempo, a gente responde e-mail, responde o WhatsApp, tenta prestar atenção no que está falando, lê uma notícia, porque tudo passou a ser muito rápido. E isso tira a nossa atenção. E quando eu não tenho atenção e eu não tenho um espaço adequado na minha casa, né, e a maior parte dos nossos estudantes são de famílias empobrecidas, né, não tem o seu quarto, não tem o seu computador exclusivo, por mais que o Instituto Federal Fluminense tenha feito um programa de inclusão digital, foram 1.400 tablets que nós conseguimos entregar aos nossos estudantes. Fizemos um programa de inclusão digital, uma bolsa, ele comprava lá o seu tablet. O Ministério da Educação fez um grande problema, um chip para acesso à internet, mas isso é parte do problema, porque eu não tenho um local na minha casa que é um local adequado para estudar. Eu tenho várias pessoas que estão morando juntas, né, que moram juntas, não moram juntas. Na pandemia isso piorou. Então, assim, as pessoas falam, olha, eu vou adiar, eu vou trancar a matrícula, porque eu não estou em condição de aprender. Eu estou traumatizado pela morte de uma pessoa próxima. Eu estou traumatizada pelas sequelas da Covid de um parente que convive comigo. Como é que eu vou prestar atenção na aula e, ao mesmo tempo, dar atenção à minha família e com todas essas conturbações emocionais? Então, assim, é gravíssimo esse fato para todo o sistema de educação. E no IFE nós estamos fazendo uma busca ativa dos nossos estudantes. Então, nós temos em cada uma das nossas unidades, nós temos um grupo de profissionais, né, da assistência social, psicólogos, né, não em todos os campos, mas sempre multidisciplinar, todos os campos têm um setor, um grupo de colegas profissionais que, de apoio ao estudante, né. Então, nós modificamos, ampliamos o nosso sistema de apoio estudantil na parte de bolsas, né. Muitos campi fizeram bolsas de alimentação, além da questão da inclusão digital, mantemos, né, não perdemos nenhuma bolsa que nós já tínhamos, né, ampliamos, então, porque a gente sabia que a situação econômica do nosso estudante, ela piorou. Então, tudo que nós pudemos fazer para dar uma certa amenizada na situação, nós o fizemos, né, e estamos agora buscando, né, esses estudantes, mas ainda nós vamos saber o tamanho deste problema, né, quando então intensificarmos agora as atividades nos meses de fevereiro e março, né, e aí sim nós vamos ter essa leitura, né, porque, por exemplo, alguns cursos, alguns estudantes, algumas turmas decidiram, olha, nós vamos aguardar, nós não vamos querer aula remota não, porque o nosso curso é técnico, então é todo ele aqui no campo, então não dá para fazer. Então nós não temos ainda a leitura completa, mas eu posso dizer que o quadro é muito grave, nós estamos muito preocupados e vamos, então, priorizar nesse ano de 2022, né, a retomada, né, do vínculo com aqueles estudantes que nós não conseguimos. Mas fizemos muito, mas sempre podemos fazer mais e melhor.
fizemos aquilo que nós podíamos, que estavam dentro do nosso alcance, ou pelo menos que nós visualizávamos naquele momento, mas sabemos que nós perdemos estudantes que são muito queridos, caros, e nós vamos tentar ao longo desse ano, ao longo dos próximos anos, né? Porque a situação econômica não me parece aí que ela se apresenta melhoras, mas dos próximos anos nós vamos então tentar retomar esses estudantes. É bom lembrar que a gente aprende até o último segundo da nossa vida, pelo menos, né? Então, a escola agora é para a vida toda. E nós preparamos o nosso instituto, né? No meu tempo de estudante, nós tínhamos 5 cursos técnicos. Hoje, nós temos quase 200 cursos diferentes na nossa instituição. Antes era só no nível técnico. Hoje tem graduação, hoje tem mestrado, hoje tem doutorado. Então, nós estamos preparando a nossa escola para poder dar apoio aos nossos estudantes, aos profissionais, ao longo de toda a vida laboral, de toda a vida da experiência dele, não só laboral, mas da vida de conhecimento que ele quer aprender. Então, essa grande instituição, que hoje está espalhada aí em toda a região, ela vem se preparando para acolher as pessoas em diferentes momentos de sua vida e de suas necessidades. Então, se nós perdemos alguns estudantes, mas vamos ao longo do tempo conseguir acolhê-los em outras experiências educativas. Perfeito. Tomara que de fato isso aconteça e muito mais rápido do que a gente imagina e até do que você projeta aqui. São 7h40. Ô Jefferson, vou te pedir licença rapidamente, só para a gente fazer um intervalo, né? E no próximo bloco a gente volta, o Arnaldo Neto com as informações aí, o questionamento sobre o comprovante de vacinação que você já adiantou, né? Qual é a posição do IFE. Então daqui a pouco a gente aborda entre outros assuntos ainda. Tem um fato aqui, pelo menos aconteceu agora mais cedo, hoje pela manhã, está já nas redes sociais aí também, na imprensa. Bolsonaro é levado ao hospital com suspeita de nova obstrução intestinal. O presidente relatou dores abdominais e o médico que acompanha o Bolsonaro aguarda um voo para retornar ao Brasil e avaliar o quadro do presidente, que está neste momento internado num hospital em São Paulo. Mais informações aí ao longo, né, do nosso programa e também da programação e no portal folha1.com.br. Voltamos em instantes no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Direto do